Jesus tinha a convicção de que suas ordens dariam sentido à vida dos seus discípulos. A Páscoa marcou no Egito a noite em que Deus poupou os filhos dos judeus de serem mortos pelo anjo da morte, porque a viga superior e as laterais das portas das casas estavam marcadas com o sangue de um cordeiro morto em sacrifício. Quando os israelitas comemoravam a Páscoa, estavam se lembrando dos atos poderosos do Senhor que os libertou da escravidão do Egito. Foi no contexto dessa festa que Jesus comeu com os seus discípulos e ordenou que fizessem isso para sempre em memória dele. Isso é o que chamamos de Ceia do Senhor. Jesus celebrou a ceia pouco antes de entregar o seu corpo para morrer em nosso lugar. Uma morte que afastou a ira de Deus. Portanto, ao celebrarmos a Ceia do Senhor, precisamos fazer isso em memória dele. Fazer em memória dele é lembrar da obra de Jesus, obra que nos libertou da escravidão do pecado. O cálice e o pão representam o sangue e o corpo de Jesus dados em nosso favor em sua morte, como um sacrifício por nossos pecados. Como discípulos do Senhor, nós somos chamados a obedecer a essa ordem de Jesus e a celebrar a ceia do Senhor, lembrando da sua obra e fazendo em memória dele. Outra ordem muito importante de Jesus para os seus discípulos é o batismo. Pouco antes de subir aos céus, Jesus ordenou: façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é a marca exterior da transformação interior que ocorreu para levar a pessoa a submeter-se à soberania de Jesus, agora como um pecador perdoado. Jesus escolhe o sinal do batismo como uma marca dos seus seguidores. Aqueles que passam a crer em Jesus precisam ser batizados. Isto é, em obediência a esse mandamento, devem demonstrar que pertencem de verdade a Jesus. Ele mesmo disse: o Espírito dá a vida, a carne não produz nada que se aproveita. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Portanto, como discípulos de Jesus, devemos seguir suas palavras. Devemos fazer novos discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Devemos também sempre participar da ceia do Senhor, lembrando da obra perfeita de Jesus, que nos trouxe a possibilidade de viver uma vida de relacionamento com Ele e com a sua palavra. E só fazemos isso por meio do Espírito Santo que o próprio Deus nos enviou. E esse é o sentido.